Olá, eu sou a Cleo Luciti e vamos começar mais um quadro Cleo Responde. As perguntas que vocês me enviaram durante a semana e que agora eu tenho o prazer de responder. E a pergunta de hoje, ela está muito relacionada às dificuldades que algumas mães têm em lidar com as situações de rotina do dia a dia dos seus filhos. Então, quem me perguntou foi uma pessoa que tem uma criança de 13 anos e está com muita dificuldade de organizar a rotina para que essa criança tenha mais autonomia. Ou seja, o filho dela é um menino, precisa o tempo inteiro que ela esteja em cima para que ele realize as coisas. Então, ele sempre está procrastinando. Eu acredito que essa é uma dificuldade de muitas mães que têm enfrentado esse problema. Não só com o menino de 13 anos, 12, 13 anos, como com crianças menores e até com adolescentes mais velhos. Eu vou dizer para você que você não está sozinha nessa história. Mas parte dessa questão da rotina de crianças e de adolescentes que ficam o tempo inteiro dependendo da gente para fazer as coisas e nos sobrecarregando, e aí eu estou falando especificamente de mães, é culpa da gente mesmo. Mas como assim, Cleo? Você está dizendo que a gente que é culpada por isso? Mais ou menos. É assim, a gente enquanto mãe, e principalmente se é uma mãe que trabalha fora de casa, seja no período integral ou seja numa parte do dia, quando ela chega em casa, ela tem uma necessidade de suprir aquela ausência momentânea que ela teve. Ah, mas pode ter o caso da mãe também que fica o tempo inteiro em casa? Pode também. Por quê? Essa mãe que fica o tempo inteiro em casa, ela também trabalha. Então, ela também negligencia essa atenção em alguns momentos e por causa disso, ela se sente culpada. E aí, para suprir essa falha que ela pensa que tem, ela quer fazer tudo para o filho. Mas assim, absolutamente tudo. Então, quer sentar para fazer a lição junto, coloca a comida no prato, ela que prepara o lanche e leva, ela que arruma a cama, ela que recolhe a roupa que tá suja, ela que dá o banho, ela que fala o horário que tem que fazer a lição, ela controla tudo. Ela é o córtex pré-frontal dessa criança, desse adolescente. Porque como ela é adulta, ela é mais responsável, ela sabe as consequências do não fazer algumas dessas coisas, de não fazer a lição, de não fazer o trabalho, de esquecer o trabalho, de esquecer o livro, de esquecer a agenda. Então, ela assume tudo isso para ela. Só que chega um momento que essa assunção traz uma carga, tanto cognitiva como emocional e física, gigantesca. E aí ela se cansa. E naquele momento em que ela se cansa, ela quer delegar para a criança ou para o adolescente a obrigação que é dele. Só que aí ele não dá conta. Por quê? Porque ele não teve a aprendizagem anterior para dar conta de assumir todas essas responsabilidades. Mães, entendam. Cada idade traz uma responsabilidade a mais para sua criança, para o seu adolescente. O que a gente precisa, e aí eu me incluo nisso também, porque eu tenho que me policiar, que eu tenho uma de 16, e algumas vezes eu cometi alguns equívocos na criação dela, nessa assunção de papéis que não são meus, porque eu estava naquela mesma angústia que você tá, de querer cuidar, de me fazer presente e muito presente naquele momento, de manifestar o meu amor e o meu carinho por ela, fazendo as coisas por ela. A gente faz isso, é nosso. Porque, na verdade, o que a gente quer ser para os filhos é indispensável, é muito gostosa essa sensação de ser indispensável, entende? Só que quando a gente se torna indispensável, significa que a gente deixa os nossos filhos procrastinadores, dependentes, preguiçosos, folgados. E aí, quando a gente percebe que tá demais,
porque a gente está sobrecarregada e precisa de um respiro, a gente não tem mais como agir. Porque aquele tempo que eu podia ter ensinado, aquele tempo que eu estou com ele, que eu posso ensinar, era o tempo que pode hoje sobrar para a gente conversar, dialogar, tomar um café junto, sair para passear, sair para caminhar, para fazer uma atividade física junto, para jogar um videogame, para cozinhar junto. Entende? Então, quando essa mãe pega e fala assim para mim, Cléo, eu não sei mais o que fazer, porque tudo ele quer fazer comigo, porque ele sempre me espera, e às vezes eu tô cansada, tô esgotada, eu não aguento mais. E o pai não tem a paciência, ou fica sozinho, enfim. É culpa nossa. Porque a gente quer ser a mãe suficientemente boa. De um psicólogo chamado Winnicott. Né? A mãe suficientemente boa é a mãe que estraga. Que não permite que cresça. Que não permite que assuma as responsabilidades. Tá bom, Cléo, já entendi. A gente erra por amar demais. Acertou. Mas e agora? O que eu faço? Bom, não adianta você querer que ele assuma as coisinhas dele de uma hora para outra. Todo aquele processo anterior, lá desde a infância, que você não ofereceu, de ensinos do cotidiano, das responsabilidades, você vai ter que ensinar agora. E você vai ter que ter paciência. Então, você vai ter que explicar que essa é uma responsabilidade dele, que ele vai ter que fazer as tarefas dele, que ele vai ter que arrumar o quarto, que ele vai ter que recolher a roupa dele, que ele vai fazer o próprio lanche, que ele vai colocar a própria comida no prato, que a lição de casa ele vai ter que fazer sozinho. E se ele não souber, e você também não souber explicar aquela lição, porque isso acontece na casa das pessoas, que ele vai usar a tecnologia a favor dele para buscar aquele conhecimento que ele não tem, com aulas no YouTube, com consultas orientadas no ChatGPT. Então, você vai começar a ensinar, mas você também não vai poder fazer tudo de uma hora para outra e do dia para a noite. Por quê? Senão você vai ter muito estresse, porque para ele vai ser tudo muito estranho. Então, como assim? Você fazia tudo para mim até ontem e a partir de hoje não vai fazer mais nada? Não. Você vai aos poucos. Você vai ter que ter um período de ensino, um período de acompanhamento e um período que você vai deixar fazer sozinho para ver como é que foi isso. Vai ter coisas, né? Existirão coisas que vão ser bem feitas, feitas mais ou menos, e coisas que não serão feitas. As que forem bem feitas, você vai dar um reforço positivo, elogiando, gratificando, não sei como é que é a dinâmica na sua casa. As coisas feitas mais ou menos, você não vai reclamar, você não vai brigar, que é o comportamento esperado. Você vai apenas falar, olha, você fez, mas poderia fazer melhor e eu vou te mostrar como fazer melhor. E se não fez, haverá uma consequência. E essa consequência ele tem que sentir na pele. Porque é nessa construção, passo a passo, de pouquinho, que você vai tirar o seu filho da procrastinação, tirar seu filho da sua dependência. Aí vocês vão ter uma relação muito melhor, vai sobrar tempo para fazer muito mais coisas que hoje vocês não têm. E eu vou dizer para você, não é fácil, não será fácil, mas não é impossível. E você vai conseguir. E se você tiver dificuldade e precisar de ajuda, me chama, que aí a gente pode conversar e eu posso ver como é que eu posso te ajudar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse quadro de hoje, que essas orientações possam ter te ajudado. E se você quiser saber de outros assuntos, ter outras orientações, quiser que eu aborde outras questões, me escreve, manda sua sugestão, que, sendo possível, eu trago aqui no quadro para te ajudar. Porque na vida é assim, menos é mais. Tchau e até a próxima.